Glória a Deus. Então hoje fiquei com essa incumbência, esse compromisso de poder ministrar a palavra do Senhor Jesus, em que você pode abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Versículos 5 e 6. Eu já quero aqui fazer a introdução, porque estamos aí, mês em que comemoramos, em que lembramos, não apenas o aniversário da igreja, que se dá aí no dia 25 de outubro, mas também no dia 31 de outubro, nós estamos celebrando mais um ano da Reforma Protestante. Na verdade, são 500 anos da Reforma Protestante. Pastor Valmir Cohen esteve domingo passado, abrindo o mês, falando sobre o assunto, trazendo essa abordagem a respeito. Alguma dificuldade em relação ao texto? Não? Estou vendo. É capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Tá ok? Está no Data Show. De modo que esse evento foi um evento que teve diversos desdobramentos. E desdobramentos que hoje nós podemos olhar para trás, olhar para aquilo que ficou na história, escrito na história, como uma referência, como uma lembrança, para que nós possamos cuidar hoje do agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, essa é uma vigilância que cada um de nós precisamos ter. A vigilância de caminhar debaixo do propósito do Senhor. A vigilância de não permitir que no dia a dia nós venhamos a nos acostumar com a palavra de Deus. Não venhamos nos acostumar com a mensagem da fé. Não venhamos ser indolentes, preguiçosos em relação ao cuidado, ao zelo da nossa intimidade com o Senhor, da nossa santidade. Mas sim, nós precisamos constantemente pagar o preço de nos aproximar da presença de Deus e dizer: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, perdoa-me pelos meus erros, porque por mais que se diga, por mais que se faça, por mais que hoje no nosso dia a dia possamos ter inúmeras discussões, no final, o que importa é quanto Deus tem de você. No final, isso é que importa. No final, quanto rendido você está na presença de Deus. Quando nós olhamos para trás e percebemos a igreja primitiva, e tudo aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que nós temos por Novo Testamento, começou a ser escrito 30 anos depois da morte de Cristo Jesus. E esse contexto se deu há quase 300 anos. A igreja vigorosa, a igreja se manifestando, onde o Espírito Santo de Deus era quem conduzia a sua igreja. Os relatos estão aqui em Atos dos Apóstolos, ou como era chamado antigamente, Atos do Espírito Santo. Porque era o Espírito Santo que usava A, B ou C para fazer a obra, para operar e para agir. Todos eram um,
De modo que, no instante é que foram até o Getsêmani prender Jesus, eles foram preparados para que Judas pudesse identificar quem era Jesus, para que Judas pudesse se aproximar e dar um beijo em Jesus, porque de outra forma era difícil, era quase impossível identificar, porque todos eram um, não havia distinção, todos eles tinham o mesmo modo de falar, todos eles compartilhavam a palavra de Deus e viviam como uma grande família. Por isso, eles precisavam de alguém que era do meio e que conhecia quem era Jesus, porque ao longe não poderia se identificar, e assim usou Judas para que pudesse ir e beijar Jesus e então ser identificado e preso. Muitos milagres Deus operou, muitos foram os mártires que nesse tempo foram mortos como tochas vivas, eram presos, incendiados, para simplesmente agradar a satisfação do povo. Muitos eram entregues aos animais, muitos eram presos, açoitados, mas a igreja, apesar de toda a perseguição, apesar de todo o conflito, que hoje nós não conseguimos enxergar isso, nós não percebemos isso, porque essa é uma realidade que nós não vivemos. Falar de um contexto como esse, falar de um conflito como esse, é algo que apenas a igreja perseguida hoje consegue sentir, consegue se aproximar e se identificar com o sofrimento da igreja de Atos, que apesar de todo o sofrimento, de toda a perseguição, ela continuava crescendo. Na altura do ano de 325, houve o concílio de Nicéia, o primeiro, e dentro desse concílio, organizado pelos líderes da igreja na ocasião, estando à frente, dando condições para que isso aconteça, Constantino organizando toda essa reunião, essa unificação, uma relação entre a igreja, uma relação entre o Estado, uma discussão que vem até os dias de hoje. E a partir dali foi instaurado o papado romano. E a partir do século V, a partir do século X, entra-se na Idade Média, na Idade das Trevas, como foi cunhado anos depois. Um período em que não havia liberdade na palavra, um período em que tudo que se conhecia da mensagem era em latim, e quem não sabia ler, nem ao menos a sua língua, quanto menos entender o que era latim, onde o rito e a comunhão com Deus nada se parecia com a igreja primitiva. Nada se parecia com a igreja primitiva, de modo que o que se resultou da igreja se distanciou e muito do mover espiritual de Cristo Jesus, do mover do Espírito Santo.
toda a história, toda a referência, todas as lembranças, tudo aquilo que se tinha por notícia, foi esquecido, não se lembrava mais. Era um registro que estava guardado a 7 chaves, em que apenas as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica Romana tinham acesso para estudar e para trabalhar dentro desse conteúdo. A liberdade, irmão, que você tem hoje, esse povo não tinha. A igreja naquele tempo, a sociedade naquele tempo, vivia um desenvolvimento da renascença, um desenvolvimento artístico, um desenvolvimento até econômico. As cruzadas estavam em curso. O avanço dos muçulmanos que invadia e conquistava tantas terras estava presente, e por isso as cruzadas vinham para conter o avanço, no sentido de canonizar e de levar a mensagem, a espada. Num contexto como esse, onde fica o entendimento, onde fica a liberdade? Imagine você sem ter a palavra do Senhor contigo na tua casa. Imagina você sem ter direção. Imagina o que aconteceu nesse tempo em que o véu que havia sido rasgado nesse tempo foi costurado. E foi feita uma separação entre aquilo que é a presença de Deus, o Santo do Santo, a intimidade, a comunhão com a palavra, o entendimento com a palavra das pessoas. Num contexto como esse, olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para todas as promessas, para o anúncio de todos os profetas que termina ali em João Batista, parecia uma cena terrível. Sim, a idade das trevas, a idade onde não havia essa liberdade, onde não havia o conhecer da palavra, onde não havia a abundância que nós temos hoje. Ah, irmão, levanta a tua palavra aí, vai. Muita gente suou para que essa palavra chegasse na tua mão. Muita gente morreu, pagou um preço para que essa palavra pudesse chegar até você. Então valorize essa palavra, irmão. Não importa se nós estamos vivendo num tempo de abundância, num tempo onde a economia, por mais que caia, por mais que sofra os seus abalos, ela continua em curso, ela continua em desenvolvimento, e Bíblias continuam sendo impressas dia após dia, porque hoje, diferente daquele tempo, temos essa abundância. Numa era tayloronista, num tempo em que a era industrial se baseava pela escassez, o valor se dava pela escassez. Se você tem uma Bíblia, você era rei, você era o cara. Se você tinha um cavalo no quintal do seu pasto, você era melhor do que as outras pessoas, e aquele cavalo era algo de um valor absurdo. Se você tinha uma propriedade que era sua, enfim, num tempo de escassez,
A nossa sociedade foi passando por transformações. Houve um tempo em que se achava que comida era algo que ia acabar no mundo, porque toda a filosofia e toda a ótica social caminhava nessa direção, onde menos era mais, mas no sentido de não compartilhar. Hoje o conceito mudou completamente. Hoje tudo se dá pela abundância, pelo volume. Aquilo que nós temos hoje, que ainda está em desenvolvimento, que é a chamada economia criativa, a economia que depende do avanço das tecnologias, que se ancora no avanço das redes sociais, das mídias sociais e de todo o comércio internacional, que é pautado através de uma economia criativa, que é baseada na abundância, no volume, na agregação de valor, por tudo aquilo que se contribui. Se naqueles dias os líderes costuraram o véu, hoje não há necessidade de ter um véu para separar. Basta mudar o senso de valor. Quando eu era criança, eu falava para minha mãe, isso eu quero dar um exemplo, e dizia para ela: mãe, eu quero muito ter uma bicicleta. E aí ela: tá bom, meu filho, dia das crianças, talvez no final do ano, talvez o outro ano, vamos ver como as coisas vão ficar. E aí papai e mamãe se comprometeram de comprar bicicleta. E até ter a minha bicicleta, irmãos, eu não pensava em outra coisa. Mas depois que a bicicleta parou lá em casa, estava jogada as traças, cheio de poeira, o pião enferrujado, quebrado ao meio, porque pela abundância, a nossa tendência é não dar valor. A nossa tendência, o nosso senso de urgência simplesmente se esvai. E pelo conceito inverso, a gente acaba caindo no mesmo erro. Apesar de não haver um véu, quem é que está entrando no Santo dos Santos? Apesar de não haver um véu, de não ter ninguém com arma em punho, guardando a Bíblia as 7 chaves, toma, que a Bíblia, toma, tem na internet, tem no aplicativo, tem áudio, tem do jeito que você quiser, toma. Mas quem de fato está entrando no Santo dos Santos? Quem de fato está consumindo e bebendo desta fonte? Naqueles dias, Martinho Lutero vivia um conflito de sofrimento muito grande. Não apenas ele, mas era um conceito filosófico da igreja operante naqueles dias. O conceito em que a quantidade, ela foi trocada pela qualidade. O quanto que você fazia para a igreja, o quanto que você derramava aos pés dos padres, entregava aos mosteiros, isso mensurava em que nível você estava. E não mais a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus.
A questão que operava naqueles dias também estava atrelada a uma relatividade daquilo que poderia ser feito para se obter a salvação. E isso quer dizer o quê? Senão uma relação em que você se dedica, você se entrega, você coloca o teu coração, você se empenha para agradar a um Deus que é vil, agradar um Deus que é mau, um Deus punitivo, num contexto em que, se caísse um raio perto de você, certamente alguma coisa está errada com você, ou já está chegando a tua hora. Se a tua plantação queimasse, Deus não é contigo, o diabo está operando, talvez você seja até um bruxo, quem sabe seja esse o problema que a nossa cidade está vivendo. Vamos queimar ele, porque vai ver que esse é o problema. Tanta tempestade, tanto sofrimento, tanta escassez. Coitado dos cientistas da época, dos pesquisadores, que todos que foram descobertos no seu exercício morreram, taxados como bruxos. A objetividade diferente da intimidade. A tua oração não poderia ser mais uma oração transparente, aberta, mas tinha que ser uma oração repetida, e o número de vezes, as quantidades de penitências que deveriam ser pagas para que você não fosse para o purgatório, ou então direto para o inferno. Martinho Lutero sofria com seus próprios pecados. Ele sofria porque, apesar de tudo que ele fazia, que ele estivesse fazendo, o sofrimento daquela sociedade e dele era que nada adiantava, de que nada seria o suficiente, de que nada bastaria e que ele teria que continuar a pagar o preço, a ir além. Eu citei a questão do raio porque foi exatamente por meio dessa forma que ele decidiu ir para o monastério. Lá ficou no ano de 1512, ele se formou em doutorado de teologia pela Wittenberg e começou a lecionar, dar aulas. E ao ler a palavra do Senhor Jesus, abra a sua Bíblia, vamos deixar Malaquias, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Martinho Lutero, certa ocasião, estava lendo Romanos,
e recebeu a revelação do Espírito Santo de Deus, ao ler o versículo 7, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, irmãos, ele entendeu e ele compreendeu. Tudo bem? 17. Eu falei o quê? 7. Eu estou lendo 17 aqui. Falei assim, ai meu Deus. Está ali no data, né? E Martinho Lutero entendeu que não era por suas penitências, não era por conta dele, mas era pelo sacrifício de Cristo Jesus. Porque nós somos salvos, irmãos, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Martinho Lutero entendeu isso, começou a pesquisar, começou a estudar, começou a lecionar a respeito disso. O objetivo dele não era se levantar contra a igreja, como isso é dito dentro da igreja evangélica e dentro do contexto da igreja católica, mas o objetivo dele era fazer com que a igreja retornasse ao primeiro amor, era fazer com que a igreja retornasse aos primórdios da sua atividade, abrisse mão dos dogmas, abrisse mão de todo aquele contexto que nada tinha a ver com as verdades da palavra do Senhor Jesus. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo, irmãos, que o mesmo Deus, verdadeiramente, que operou naquele tempo, no tempo da igreja primitiva, continuou operando nos dias da renascença e continua operando até os dias de hoje. Meu irmão, essa é a nossa esperança. Quando olhamos para as atrocidades na televisão, quando temos notícias das calamidades que são noticiadas, a nossa confiança está no Senhor Jesus. A nossa fé está nele. Porque se formos para a palavra, aí sim abre Malaquias. Nós vamos ver a palavra profética num tempo de igual conflito, de igual dor, de igual sofrimento. Em que as últimas palavras do Velho Testamento eram palavras de esperança, palavras de um futuro já orquestrado, desenhado por Jesus Cristo, aquele que viria de vir. Deus, como maestro de todas as coisas, já vinha desenhando e costurando a história para a vinda do Messias. Vamos ler aqui o versículo 4 e versículo 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual que prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber,
estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele estava fazendo menção de Elias, porque de igual modo, na ocasião de Elias, a partir de 1 Reis, capítulo 17 em diante, em que o profeta Elias entra no cenário, em que Acabe já tinha sido constatado por todos que era o pior rei que até então já havia governado. O estado da igreja, se assim eu posso dizer, o estado do povo de Deus naqueles dias, de igual modo, eram terríveis. Então precisava se levantar alguém precisava ser levantado, e o Espírito Santo levantou Elias, para que pudesse operar com poder, pudesse confrontar a religiosidade, pudesse combater toda a lógica maligna daqueles dias. Meus irmãos, algo que me encanta na palavra do Senhor é que o mesmo Espírito que operou na vida de Elias, Isaías veio declarando a vinda de alguém que estaria também preparando o caminho. Malaquias vem anunciando, e 400 anos depois, podemos observar em Lucas, em Marcos, em Mateus, o nascimento de João Batista. Abra em Lucas capítulo 1, versículo 17. Que diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, e do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar o Senhor, e habilitar para o Senhor um povo preparado. E Mateus começa dizendo, capítulo 3, que naqueles dias surge João Batista pregando arrependimento. Irmãos, não há remissão de pecados, não há novo nascimento, senão por meio de Cristo Jesus. A mensagem que era pregada nos dias de Lutero colocava Jesus à margem, e tantas outras imagens eram um intermediador, não muito diferente do que acontece hoje. Mas se não fosse Lutero, se não fosse o Espírito Santo que operou em Elias, se não fosse o mesmo Espírito que operou em João Batista, se não fosse o Espírito Santo que continuou operando na vida de Jesus, porque no dia em que Jesus tomou conhecimento da morte de João Batista, ele estava pelas ruas com os 12, a comissão dos 12,
para pregar o Evangelho e para levar a reconciliação dos homens com Deus. E essa mesma mensagem, irmãos, chega até nós, onde por meio da palavra do Senhor nós somos reconciliados com Deus e fazemos parte desse grande ministério, que é o ministério da reconciliação, para ser usado com poder e para mostrar a esse deserto que é o mundo, quem é o Deus verdadeiro. Nos dias de Elias, ele confrontou Acabe, confrontou Jezabel, desafiou os profetas de Baal. Nos dias de João Batista, ele se levantou para preparar o caminho do Senhor, confrontou a prostituição presente e toda a estrutura religiosa que estava naqueles dias. Martinho Lutero foi um profeta na sua geração. Que anunciava o ministério da reconciliação. Ministério esse que eu e você hoje temos o privilégio de abraçar e dizer: Senhor, eu faço parte desse ministério. Da mesma forma que o Espírito Santo operou naqueles dias, para que houvesse uma renovação, e a renovação por meio do arrependimento, porque sem arrependimento não há como haver mover de Deus, irmãos. Não há como o Espírito Santo se mover no meio da igreja, não há como o Espírito Santo se mover no meio do povo. A palavra, ela continua sendo a mesma, porque nós continuamos sendo desafiados ainda hoje a viver uma vida de santidade com o Senhor. Muito se discute sobre teologia, muito se discute a respeito dos manuscritos mais antigos, mas o que importa é o que você está fazendo com a tua fé hoje. O que importa é como está a sua vida hoje. O que importa é saber se você está vivendo uma vida de arrependimento, humilhado aos pés do Senhor. Porque não há como viver a graça do Senhor, viver a manifestação do Senhor, sem arrependimento, sem avaliar o nosso coração, sem perceber se o nosso relacionamento com o nosso irmão é um relacionamento genuíno, é um relacionamento verdadeiro. Não há como ofertar ao Senhor com um coração impuro, porque o Senhor não recebe, não aceita. Não há como louvar ao Senhor Jesus se você não estiver verdadeiramente fazendo isso com todo o seu coração, assim como diz o texto de Amós, capítulo 5, em que o próprio Deus rejeitou o louvor, as ofertas, a adoração do povo, porque o coração não era verdadeiro. Os tempos mudaram, a tecnologia está aí, mas os desafios, irmãos, são os mesmos.
E a pergunta que eu quero te fazer: como é que está a sua vida? Como é que está a tua intimidade com o Senhor Jesus? Como está o teu relacionamento com Ele? Eu olho para o contexto em que foi a reforma. Esse mês, até o final do mês, inúmeras atividades, eventos, lá na Alemanha estarão ocorrendo. Os hotéis, as cidades, as casas, todas abriram para receber os visitantes que estarão celebrando esses 500 anos. Uma pergunta fica no ar: será que nós precisamos de uma nova reforma? Será que hoje, quando olhamos para a igreja, será que a igreja precisa ser reformada? Irmãos, uma coisa eu tenho certeza: eu preciso ser renovado todos os dias. Eu preciso dessa reforma do Espírito Santo de Deus. Eu preciso, assim como Martinho Lutero chorava e pranteava, buscar aos pés do Senhor, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. O texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para te levar ao fim que desejares. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei amado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ah, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Eu perguntava aos meus professores do CETEB o que acontecia com o Ocidente enquanto Cristo Jesus estava operando no Oriente. E muitas perguntas fazemos hoje a respeito da nação islâmica que dia após dia continua crescendo. A resposta que eu obtive dos meus professores, a resposta que eu obtive com muitos pastores, é que o nosso Deus é um Deus que opera no tempo e fora do tempo. É um Deus que opera aqui, mas também opera lá. É um Deus que está em todas as nações, se manifestando como um Deus salvador. Algo que não me canso de me surpreender é que até o dia de hoje, muçulmanos, vivendo a sua fé, com toda a sua certeza de que aquele é o verdadeiro Deus, tem tido um encontro real com o verdadeiro Deus. Tem deitado como todas as noites para dormir, e no meio da noite tem uma experiência sobrenatural, em que o próprio Jesus se manifesta a ele e diz: ei, eu sou Jesus. Eu morri na cruz do Calvário pela tua vida. Vem, anota aí. Tem um pastor que você precisa conhecer. E essa igreja, irmãos, continua crescendo dia após dia.
escandaliza a muitos, porque ninguém entende como é que isso acontece. Sabe o que é isso? É a provisão de Deus. Missionários se organizam dentro das suas bases. Isso foi uma experiência da Jocum, de Pitangui. Estavam organizados para ir para o interior de Manaus, do Amazonas, quero dizer, numa área onde tribos canibais ainda não tinham recebido a palavra de Deus. E eles se organizaram por 2 anos para ir até essa tribo. Prepararam recurso, prepararam pessoal, se adaptaram com a língua. Estiveram lá na região, nas proximidades, durante 1 ano, se preparando para entrar, atravessar o rio e entrar dentro daquela tribo. E no dia D em que eles entraram naquela tribo, eles chegaram na aldeia e eles começaram a pregar a palavra de Deus. E os índios que estavam naquela tribo: ei, esse índio já passou por aqui. Não, como assim? Você não está entendendo o que eu estou te dizendo? Não, esse índio ele já passou por aqui. Ele é alto, ele é forte, ele é o nosso Salvador. Mas como assim? Então, sem entender nada, os índios disseram: olha, ele foi por ali, porque aqui é a trilha para outra tribo. Eles seguiram aquela trilha e foram para outra tribo, Jocum Pitangui. Foram para outra tribo. Chegando nessa tribo, voltaram a pregar a palavra de Deus. E os índios daquela tribo disseram: ei, esse índio já esteve aqui. E ele já pregou para nós. Irmãos, creia na soberana vontade do Senhor. Existem caminhos que o homem não pode explicar. Mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que tem a resposta para cada uma deles. Você pode estar vivendo o que for, irmão. A realidade que você está vivendo pode ser a mais difícil. Mas nunca se esqueça que o teu Redentor vive. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que operou ao longo dos séculos e dos milênios, está aqui nesta manhã. E que está operando aqui, está operando na tua casa. Está operando no teu trabalho, está operando no teu caminho. Que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E toda dor, todo sacrifício, todo sofrimento é para uma coisa: para que você possa ter acesso à presença de Deus, para que você possa ter liberdade de entrar no santo, de entrar no Santo dos Santos e dizer: Abba, Pai. Eu estava lendo um livro junto com a minha esposa, chamado O Obstinado Coração de Deus, Obstinado Amor de Deus. E ele explica o que é, por que Jesus cita Abba Pai. Abba Pai é a expressão mais carinhosa que as criancinhas chamavam o seu pai. Para um judeu isso seria impossível. Mas nós somos filhos. Nós somos aqueles abusados que correm e pulam no colo. Somos aqueles que temos essa liberdade para chegar
na intimidade com o Senhor. Meu irmão, não deixa que os seus pecados te afastem do relacionamento com Deus. Não se distancie do Senhor. Esse é o resumo do Evangelho. O resumo do Evangelho é a tua vida aos pés do Senhor. É você vivendo o ministério da reconciliação. É o teu testemunho ser uma bandeira para aquele que está sofrendo e que não te entende. Não entende a tua alegria, não entende a tua paz, não entende como as coisas dão certo para você. Dizer, e aí, fala para mim. Fala para mim o que está acontecendo. Assim como o irmão, não sei se foi Pedro do Borel, não estou lembrando, eu acho que foi Pedro do Borel, em que ele estava no ônibus, no Rio, andando, e louvando, cantando, uma alegria esfuziante. E vem o cara do lado dele e pergunta, ei, passa para mim, o que você tem aí? Aí ele, você quer o que eu quero? Você quer o que eu tenho? Rapaz, o negócio é brabo, hein? É forte, é da boa. E aí o rapaz, claro, pai, só me diz quanto é que é e me passa. É de graça. Porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Sempre volte, irmão, ao primeiro amor. O nosso desafio como irmãos e irmãs do Senhor é sempre voltar ao primeiro amor. Eu estava essa semana conversando com o Felipe, conversando com a Joyce, e o meu coração se jubilou no Senhor. Um casal novo na fé, e contando maravilhas daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Irmãos, eu me converti aos 14 anos de idade. Eu tenho 35 anos. Faz as contas. Eu preciso estar do lado de gente assim. Eu preciso ouvir o testemunho dessas pessoas. Eu preciso ser agente para que muitos aceitem a Jesus. Porque a alegria do novo renova a minha alegria. Quando alguém nasce de novo, eu também estou nascendo. E estou nascendo de novo. Esse é o antídoto, meu irmão. Nasça de novo. Através do irmão que está do teu lado. Através daquele ímpio que precisa de você, que está perto da tua casa. Vá por você, se preciso for. Eu preciso de renovação, eu vou lá. Porque Deus vai renovar, vai operar, e eu vou me maravilhar naquilo que o Senhor está fazendo. Abra os teus olhos e veja o que o Espírito Santo está operando dentro da igreja. O que o Espírito Santo vai operar por meio de você. Que Deus te abençoe. Que a tua vida seja um luzeiro na presença de Deus. Que a vontade do Senhor, o querer do Senhor seja pleno. Continue sendo essa criança, irmão. Continue tendo essa liberdade. Segunda-feira aqui no Tadel, a gente estava se rasgando no louvor. Eu me joguei no chão e fiquei lá. Ninguém me tira daqui, eu quero é louvar o Senhor. Irmãos, não deixe a tua roupa tirar a tua liberdade. Não deixe a tua necessidade te afastar da igreja. Irmão, por que você se afastou da igreja? Não é porque eu estava passando por um desafio financeiro, e aí eu não tive as condições de vir para a igreja, eu também não queria incomodar ninguém, mas, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso.
O coração começa a se entristecer porque se magoou com um, se magoou com o outro, e começa a se afastar, começa a se distanciar. Meu irmão, não faça isso. Esse é o lugar da reconciliação. Esse é o lugar do perdão. E é isso que você vai encontrar aqui. É isso que Deus quer de cada um de nós. Vira para quem está do seu lado e diga: papai está te esperando. Papai está te esperando. Ele quer te pegar no colo. Ele quer te jogar para o alto. Ele quer te chamar de meu filho. Você é meu. Nós não somos bastardos, irmãos. Nós fomos comprados por um alto preço. Fique de pé no teu lugar. E comece a falar com Deus agora. Comece a ministrar o coração do Pai. Porque papai está aqui nesse lugar. E papai quer ouvir aquilo que o filho quer dizer para ele. Sem rótulos, sem aparências, sem estruturas, sem barreiras, sem colunas, sem conflitos. O Pai te quer. Ele te quer. E você é filho. O filho amado. O filho amado. Jesus abriu o caminho para que você pudesse passar. Ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito, para que eu e você pudéssemos verdadeiramente ser filhos de Deus. Fala ao seu Pai. Não sei se nessa manhã você é uma pessoa que passou por conflitos com o seu pai natural. O seu pai te maltratou, o seu pai te feriu com palavras, o seu pai te agrediu. Ele não foi pai para você. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que o próprio Deus faz habitar em família o órfão, faz habitar em família a viúva. Todas as nossas necessidades estão no Senhor. Toda a provisão está no Senhor. Tudo aquilo que precisamos está nele. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não importa aquilo que os seus olhos veem. Olha para o céu e veja o teu Redentor. Ai, o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Senhor Jesus. Vem, 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 Senhor Jesus. Opera, Senhor Jesus. Opera, Espírito Santo de Deus. Opera, Espírito Santo de Deus. Revela a tua filiação, porque o teu Espírito comunica com o nosso Espírito, revelando que nós somos filhos de Deus. Abra a tua boca e fala com teu Pai. Toda a teologia se resume na tua liberdade de se ajoelhar e de abraçar o seu Pai. Abraça o teu Pai. Abraça o teu Pai.
coração, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai da redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nosso galardão, teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Ele me ama. Ele me ama, eu quero estar contigo. Ele me ama e eu sou seu filho, Jesus.
Jesus é meu irmão, Jesus, a minha salvação. Jesus, Jesus preparou o caminho. Oh, Jesus pagou o preço. Para toda intimidade, para toda liberdade, para toda comunhão. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Deus. Nós estamos aqui, Deus, e nós queremos permanecer em Ti, permanecer na Tua palavra, permanecer na Tua comunhão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você pode agradecer a Ele. Manda um beijo para Ele, vai. Senhor, nós queremos estar sempre na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã na Tua presença. Que nós possamos, Deus, preservar em nós o esforço de Mateus capítulo 11, que Jesus declara que desde João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aleluia! Aleluia! Oh, Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome e Te exaltamos. Glória a Deus. Amém e amém.